Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. A paz de Jesus esteja com você. Já desejou essa paz, né, para o seu irmão aí do lado? Diga para ele mais uma vez: a paz de Jesus, a paz de Deus esteja com você. Diga para ele: o Senhor te ama, Deus te quer o bem, Ele faz tudo por você. Diga para o seu irmão, Ele está atento às suas necessidades. Fale para Ele. O Senhor que te ama está cuidando de ti. Diga. Olhe nos olhos desse irmão e diga para ele: coragem, força, ânimo, porque Deus te ama e quer o seu bem. Meus irmãos queridos, nós temos uma oportunidade maravilhosa nesses dias. Que nesses dias de festa, em que realmente é bom que nós festejemos, não é? Carnaval é época de celebração, sim. É época de nós nos reunirmos, de nós cantarmos, de nós louvarmos. Porque a seguir o carnaval vem um tempo de penitência, de recolhimento, de quaresma. E por isso as pessoas criaram o hábito de se encontrar para comer, não é? Sobretudo comer carne, porque depois que começa a quaresma, muitos entram naquela penitência da carne também, não é? Não só nas sextas-feiras, tem gente que é um pouquinho mais radical até, quase que evita comer carne a quaresma inteira. A minha esposa estava contando para mim, ela falou: minha avó começava a quaresma, ela não comia carne de jeito nenhum, a quaresma inteira, era a penitência dela. Então, por causa disso, naqueles dias que antecedem a quaresma, a comunidade cristã, os cristãos, homens e mulheres de Deus, se reuniam para festejar, para celebrar. Mas como a gente percebe, muita coisa se desvia, não é? Se perverte. E nesses dias de festa, que seria uma festa para louvar e engrandecer o nome de Deus, e nos preparar para um mergulho ainda mais profundo na intimidade com o Senhor, que é a quaresma, muitos usam essa festa para se perder. Tem muita gente que vai colher frutos muito tristes, muito negativos desse tempo de carnaval, e você sabe disso. Infelizmente, tem gente que sai para o carnaval e não volta mais para casa. Tem gente que sai para o carnaval sadio e volta doente, pegou uma doença. Tem muitas pessoas que vivem uma vida até regular, mas de repente num carnaval, por causa de um envolvimento, a sua vida toma um rumo completamente inesperado, diferente. Quisera Deus fosse bom, mas para muitos são direções terríveis. Então eu quero bendizer a Deus por você, que resolveu dar a Deus não só essa quaresma, mas esse carnaval, e abrir o seu coração para que o Senhor possa fazer maravilhas na sua vida. Diga para o seu irmão: que bom que você está aqui. E aplauda a escolha dele, mas aplauda para valer. A escolha dele de viver este carnaval com o Senhor Jesus. E eu gostaria de tomar com você uma palavra que está em Romanos capítulo 1, versículos do 18 ao 32. É uma palavra intrigante, é uma palavra reveladora, é uma palavra que tem muita gente que, se pudesse, rasgava da Bíblia e jogava fora. Romanos capítulo 1, versículos do 18 ao 32. Porque esta palavra deixa muitas coisas claras sobre a vontade de Deus para nós e para os nossos tempos. E a verdade de Deus é insuportável para quem quer viver no erro. Então você vai perceber que não são as minhas palavras, mas são palavras de Deus para você, para este seu irmão que está sentado do seu lado,
e para mim, esta palavra também é para mim, para a minha família, para os meus filhos, para a minha vida. Aquele que prega não está fora do que orienta essa palavra. E há uma frase nesta palavra maravilhosa que nos faz entender o tema desta nossa pregação. Não vos entregueis às paixões vergonhosas. Porque tem apetites, tem paixões, tem impulsos que, se nós os obedecermos, vão nos levar a situações vexatórias, vergonhosas, humilhantes e destrutivas. Veja aqui, olha, Romanos capítulo 1, versículos do 18 ao 32, diz assim: ao mesmo tempo, revela-se lá do céu a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça humana, daqueles que por sua injustiça reprimem a verdade. Olha aqui, isso aqui é muito sério. Revela-se lá do céu a ira de Deus contra certos tipos de pecado e contra toda impiedade, contra toda injustiça humana. Manifesta-se uma ira de Deus sobre aqueles que por sua injustiça reprimem a verdade, sufocam a verdade, distorcem a verdade, mentem descaradamente, porque são incapazes de aceitar a verdade para si, e como se alguém ao seu lado vive a verdade, isso denuncia suas obras, o que eles fazem? Sufocam a verdade, não permitem que a verdade seja dita. E continua aqui, olha: pois o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente o seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto, são percebidas pela inteligência. Como? Através das obras de Deus, através da criação, através do ser humano, através da bondade de Deus, através de suas obras desde a criação do mundo. Portanto, eles não têm desculpa. E aqui está falando inclusive daqueles que nunca ouviram a palavra de Deus. Aqui está falando também dos pagãos. Aqui está falando daqueles cristãos que ouviram a palavra de Deus, mas relativizaram. Tipo assim, já se passaram 2000 anos. Isso valia para aquela época. Para o nosso tempo agora é diferente, nós estamos mais modernos, a gente evoluiu, a gente está numa outra atmosfera, não é? E aqui diz a palavra: não tem desculpa, porque apesar de conhecerem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis, em seus pensamentos vazios, e o seu coração insensato se obscureceu. Repita: e o seu coração insensato se obscureceu. Essa é a primeira tragédia que atinge uma pessoa que renega a verdade, porque não quer mudar de vida. A pessoa que se afasta de Deus porque Deus não combina com os caminhos que ela escolheu. Qual é a primeira tragédia que a atinge? Qual é a desgraça que se abate sobre ela? O coração dela cai na escuridão. Cai na escuridão espiritual. Ela fica cega para as coisas de Deus. Ela fica cega para entender o que está acontecendo na vida dela. Ela sente que a vida dela está indo ladeira abaixo. Ela se sente triste. Um certo tipo de depressão espiritual recai sobre ela, mas ela não consegue perceber, e ao mesmo tempo em que ela está no erro, agora ela já não consegue mais reconhecer, porque o seu coração tornou-se cego.
obscuro e endurecido. E diz aqui a palavra de Deus: alardeando sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem de seres corruptíveis, como homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Quando a pessoa começa a se afastar do Deus vivo, ela se prostra e adora qualquer coisa que apareça na vida dela. Você acredita nisso? Acredita? Por isso, preste atenção nesta palavra agora. Deus os entregou, dominados pelas paixões de seus corações, os entregou a tal impureza que eles desonram os seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela falsidade, cultuando e servindo a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por tudo isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Antes da gente continuar, você prestou atenção? Deus fez o quê? Deus os entregou. Quando eu estava lendo essa palavra, a imagem que vinha na minha cabeça era de uma criança desobediente que o pai segura pela gola da camisa, pega pelo topo da cabeça, pelos cabelos, segura pelo braço e a criança está puxando e insistindo. Você já viu essa cena de criança pirracenta? Eu já vi. Tem pai que não sabe criar filho. Entra com o filho no supermercado, a criança diz: eu quero isso, o pai diz: eu não vou dar. O moleque começa a jogar tudo que está na prateleira no chão, já viu? Deita no chão, bate com as mãos, bate com as pernas. Aí o pai morrendo de vergonha, porque o filho está fazendo no supermercado o que costuma fazer em casa, e ele não teve coragem de corrigir em casa. Agora ele tem que dar um jeito lá no supermercado, e ele pega o menino de qualquer jeito, levanta, põe em pé e segura ele pelo braço, e em vez do menino se aquietar, o que ele faz? Fica tentando chutar o pai. Já viu essa cena? Fica tentando chutar o pai de tudo enquanto é jeito. Chega uma hora que ele se cansa e ele larga o menino. E ainda vai lá na mãe e diz assim: toma que o filho é teu. Cuida, não é? Essa é a cena que me vem à mente quando diz assim: Deus os entregou às paixões vergonhosas. Porque Deus segurava, porque Deus retinha. Mas como houve da parte dessas pessoas uma luta contra Deus, uma recusa em reconhecer a verdade do Senhor que os segurava para salvá-los, Deus soltou. Você quer ir? Então vai. Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. E o que foi que aconteceu? Olha aqui, tanto as mulheres substituíram a relação natural, relação sexual aqui, natural, por uma relação antinatural. Já viu isso acontecer? Como também os homens abandonaram a relação sexual com a mulher e arderam de paixão uns pelos outros, praticando a torpeza homem com homem e recebendo em si mesmos a devida paga pelos seus desvios. E porque não aprovaram alcançar a Deus pelo conhecimento, Deus os entregou ao seu reprovado modo de pensar. Porque eles achavam que estava certo, que o caminho era esse, que tinha que ser assim. Deus permitiu. Praticaram então todo tipo de torpeza, cheios de injustiça, iniquidade, avareza, malvadez, inveja, homicídio, rixa, astúcia, perversidade, intrigantes, difamadores, abominadores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, tramadores de maldades, rebeldes aos pais, insensatos, traidores, sem afeição, sem compaixão.
E apesar de conhecerem o juízo de Deus, que declara dignos de morte os autores de tais ações, não somente as praticam, mas ainda aprovam, aplaudem os que as praticam. Palavra do Senhor. Eu sei que é uma palavra dura, mas vamos aplaudir a palavra de Deus. Você já viu isso aqui acontecer em alguma época? Isso aqui é estranho para você? Não parece que São Paulo escreveu isso ontem? Gente, São Paulo não imaginava, quando ele escreveu essa palavra, essa carta aos romanos, que ele estava retratando exatamente a realidade que nós estamos vivendo. E essa palavra começa dizendo: manifesta-se de lá do alto do céu a ira de Deus. E às vezes a gente pensa assim: o que é essa ira de Deus? São pragas que ele roga, são doenças que ele manda, foi o Covid que aconteceu. Não, a ira de Deus é deixar a pessoa seguir o caminho que ela quer. Deus não precisa fazer nada. O castigo do pecado é o próprio pecado. Não tem nada pior que pode acontecer a um ser humano do que ele se afastar de Deus. E talvez você possa pensar assim: nossa, mas São Paulo, com uma ducha de água fria dessa, até a gente começando aqui o encontro, dá até um negócio na gente. Será que eu venho para o lugar certo, meu Deus do céu? Eu acredito que quando São Paulo, ele mandou essa carta, quando chegou nessa parte, tinha gente que não cabia na cadeira. Torcia para um lado, torcia para o outro. E alguns olhavam um para o outro e pensavam assim: estamos perdidos, estamos condenados. Mas a palavra de Deus, ela não vem para condenar. Tanto que, se você continuar lendo o capítulo 2, São Paulo descreveu tudo isso sobre um tipo de gente, para falar para outro tipo de gente o seguinte: vocês que viram isso aqui, estão julgando essas pessoas que fazem essas coisas, vocês também fiquem espertos, porque vocês condenam em quem faz aquilo que vocês também praticam. Nossa Senhora! Porque tem gente que pratica às claras, e tem gente que pratica escondido. Se você continuar, você vai ver que está escrito exatamente isso ali, com outras palavras. E São Paulo diz: não é para fazer para que os outros vejam, porque é sempre, a nossa relação é sempre entre nós e Deus. A sua conversão, a sua vida de santidade, as coisas que você vive nos seus pensamentos, no seu coração, as suas escolhas, até mesmo aquelas que envolvem outras pessoas. Gente, nós nos preocupamos demais com quem nos vê, porque a gente se esquece que é sempre entre nós e Deus. Diga: é sempre entre mim e Deus. Entre mim e esse Deus que me ama, que quer me libertar e quer me salvar. Um dia eu estarei diante deste Deus, para que Ele me liberte definitivamente, mas toda a minha verdade estará diante dEle. E a palavra de Deus diz aqui, meus queridos, que de Deus não se pode esconder as coisas. Só esse versículo do capítulo 2, versículo 4, olha lá, capítulo 2, versículo 4, diz assim: ou será que você despreza as riquezas da bondade de Deus, da sua paciência, da sua tolerância, não entendendo que a bondade de Deus te convida à conversão? Porque a gente pensa, a palavra diz que se manifestou a ira de Deus contra esses pecados, mas eu não vejo nada acontecendo. Primeira coisa, nós não podemos ser ingênuos. Tem muita gente aí com a vida lascada por causa das escolhas erradas que fizeram. Verdade ou não é verdade? Você conhece ou não conhece um punhado de gente infeliz que está colhendo agora as consequências do que
plantou lá atrás. Filhos rebeldes, família destruída, traição dentro do casamento, falência econômica, o dinheiro não dá para nada, a pessoa está adoecida, está depressiva, está amargurada, não tem gosto para a vida, a família fica em volta da pessoa preocupada porque está sempre pensando em se matar. Há muitos afundados em todo tipo de entorpecente, às vezes até drogas lícitas, mas que não foram recomendadas pelo médico. A pessoa se automedica para poder ficar dopada, porque enfrentar a vida é duro demais para ela, porque não consegue lidar com as consequências das escolhas que fez lá atrás. E outros afundam no álcool, nas drogas, e numa infinidade de distrações, para ver se consegue abafar a dor dessas consequências sobre a sua vida. Inclusive, um outro tipo de entorpecimento que nós achamos que não, mas você sabe que tem muitas pessoas que estão embriagadas, não pelo álcool, mas por uma vida sexual desregrada. Você sabe disso. Então, as consequências primeiras estão aí. Mas existem consequências mais graves e definitivas que a palavra de Deus diz aqui, olha, não despreze a bondade de Deus achando que consequência não vem. Vai lá, versículo 4, olha lá. Não despreze que Deus está tendo paciência comigo, com você, com nós. Não despreze a tolerância de Deus, ao não entender que a bondade de Deus te convida à conversão. Diga hoje, quem está me chamando a mudar de vida é Jesus. Diga para o seu irmão, Jesus te ama e está te convidando a se converter a Deus, a ser de Deus. Gente, tem muita gente que confunde conversão a Deus com conversão à igreja. Tem gente que bate de porta em porta na casa das pessoas para fazer a pessoa mudar de igreja, como se na igreja dela tudo fosse perfeito. E diz, vocês católicos são idólatras. Você é idólatra? Pelo menos a gente tenta não ser, né? Porque tem gente que acha que idolatria é nós termos imagem. Você confunde imagem com Deus? Você adora pedra, adora gesso, adora madeira? Eu não. Esses dias um rapaz chegou para mim, não, porque católico adora imagem. Eu falei, eu nunca adorei. Eu gosto, acho bonito, acho que me lembra aquele que eu amo, que é Deus. Mas se uma imagem dessa quebrar, eu troco. A idolatria é você colocar algo no lugar de Deus. Quem deve ser o primeiro na nossa vida? Qual é o primeiro e maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama qualquer coisa ou qualquer pessoa que seja acima de Deus, você é um idólatra. Márcio, não sei, eu amo a Deus, mas eu amo tanto meu filho. Se você ama o seu filho mais do que a Deus, você está idolatrando. E o pior é que essa idolatria vai criar uma tal desordem no seu relacionamento com o seu filho, que você vai perder o seu filho. A relação entre vocês vai se partir. Não vai subsistir, porque é uma relação doente, de dependência. Agora, se você quer que o seu relacionamento, não só com o seu filho, com a sua filha, mas com o seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com as pessoas que você ama de verdade, seja saudável, seja duradouro, resista aos embates da tentação, porque o demônio também ataca os nossos relacionamentos. Se você quer que esse relacionamento resista aos golpes de Satanás, coloque Deus como primeiro na sua vida, que Deus seja o Senhor da sua casa, e você verá que Satanás pode bater contra o relacionamento de vocês, mas ele não vai vencer. Não vencerá. Só que converter-se a Deus não é você simplesmente vir à igreja, ou como alguns pensam, mudar de igreja.
O Senhor nos chama a ir a Ele e entregar o nosso coração a Ele, porque nós podemos morar dentro da igreja e não sermos pessoas convertidas. Quem concorda, levanta a sua mão e diga: eu. Pode. Você pode viver dentro da igreja e ser um puto. Pode ou não pode? Viver dentro da igreja e ser um ladrão, um fofoqueiro, um difamador, um intriguento. E eu vou lhe dizer, tem muita igreja que está cheia, de gente assim. Está cheia de gente assim, por isso está vazia de gente que quer rezar. Porque numa igreja onde predomina os intriguentos, gente de boa fé não quer ficar lá não. Concorda? Então, converter-se ao Senhor é estando dentro da igreja, porque também nós não podemos abandonar a nossa igreja. É estando dentro da igreja, entregar o nosso coração a Jesus. Nós precisamos, gente, da igreja, e nós precisamos, sobretudo, de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos fracos. Olha o seu amigo sentado aí do seu lado, seu companheiro de viagem, esse que está fazendo acampamento aqui com você, dá uma olhadinha para ele. Olhou? Como é que é essa pessoa? Está bem? Está saudável? Está bonita? Está bem alimentada? Tem uma coisa que você não percebeu. Olha direito para ela. Fraquinha. Fraca. Fraquinho. Gente, a nossa fraqueza é grande demais. É grande a minha fraqueza. Os mais fortes aqui dentre nós são fracos. E por isso tem gente, não é, que não se mistura. Que tipo de gente que não se mistura? Artistas, autoridades, líderes. Às vezes você olha para a pessoa, por que a pessoa não se deixa alcançar? Por que a gente não consegue conversar com a pessoa? Tem gente que diz assim, é assédio. Mas vá com calma. Vai com calma. Porque também não é a última Coca-Cola do deserto. Não é verdade? Aquilo é um teatro, tem gente que se faz de difícil e muita gente faz que quer pegar e tocar, estar com a pessoa. Mas, na verdade, tem uma estratégia por trás disso. Se você conviver com certos artistas, você perde o encanto. Tem artistas que, por causa dessas questões políticas, perderam toda a afeição do povo que os amava. Verdade ou não é verdade? Tem gente que nós não escutamos mais a música. Não escuto mais, não adianta. Tem gente que é uma tristeza, sabe? Você põe lá na televisão, você vê a pessoa, você muda de canal. Eu mudo de canal, não vejo mais, porque eu me desencantei dessas pessoas. Porque a situação revelou o que ela pensa, revelou o que ela quer, revelou o egoísmo. A pessoa só pensa no próprio umbigo, ainda que para isso tenha que sacrificar um país inteiro. Pelo amor de Deus. Tenha paciência. Então tem artista que você não vai conseguir chegar perto, inclusive dentro da igreja. Aquele cantor, aquele padre, se ele esqueceu que é padre e virou artista, você não consegue mais chegar perto. Verdade ou não é verdade? Artista. É porque tem medo. Tem medo do quê, meu Deus do céu? Tem medo do povo que foi lá rezar, dar uma facada nele? Você não precisa estar na igreja para isso acontecer. Em qualquer lugar onde você for, você não precisa ser conhecido. Um mero desconhecido pode ser atacado por um outro mero desconhecido. Verdade ou não é verdade? Se a gente é cristão, se a gente é missionário, para a gente se esconder das pessoas, tem alguma coisa errada com a gente deve estar na igreja errada, não é possível. Então tem pessoas que são autoridades, mas elas não se colocam perto. Porque senão você vai perceber os limites, as fraquezas, as falhas, as incompetências, as incapacidades daquela pessoa. Tudo isso vai ficar claro para você. Então, por isso, a pessoa não se mistura, para a gente não se desencantar.
Tem uma coisa que essas pessoas são mais espertas do que a maioria. Elas sabem, reconhecem a própria fraqueza. E você reconhece a sua? Olha, gente, quem somos nós? E qual é a nossa força para nós resistirmos a tantas tentações que estão presentes no nosso tempo? Quem é você para resistir a essas tentações que incessantemente batem à sua porta? Tentação de ira, tentação de ódio, tentação de ciúme, tentação de inveja, tentação de desequilíbrios, de você comer mais do que você consegue, de você se entregar às aventuras prazerosas dessa vida, mergulhando como muitos no mundo de drogas, numa vida sexual depravada, porque a oferta está aí. Não falta oferta, concorda? As mulheres casadas, levanta a mão, por favor. Como é que é o seu marido? Charmosão, bonitão? Está em dia? Com certeza não tem nenhuma mulher que olha para o seu marido, né? Ah? Você tem dúvida? Larga para você ver o que acontece. A hora que você soltar, já tem 10 mãos em cima. As mulheres mais ainda, que nem precisa o seu marido soltar. Quantas vezes no decorrer da sua vida de casada, e você no decorrer da sua vida de solteira, não faltam convites, não faltam insinuações, para todo tipo de aventura, mas infelizmente, uma aventura maléfica, que se você cair nessa armadilha, só vai trazer tristeza e destruição da sua vida. Aí eu pergunto, de onde você vai ter força para resistir sempre a tudo isso? Sem dúvida nenhuma, era isso que Deus queria. Deus queria que nós, vendo a nossa fraqueza, que nós, vendo a nossa incapacidade, vendo que nós não tínhamos onde nos apoiar, nós recorrêssemos a Deus com toda a nossa humildade, nós recorrêssemos à sua misericórdia. Bata no seu peito e diga, eu tenho que ter humildade de reconhecer a minha fraqueza. Eu preciso ter humildade para buscar a misericórdia de Deus. Diga para o seu irmão, se você não tiver humildade para buscar a Deus, você vai cair em todos esses pecados e muitos outros. Deus nos impele na direção da oração. Quando diz aqui, olha, buscar a misericórdia de Deus com toda a humildade, ao reconhecer as nossas fraquezas, não tem outro caminho para a gente fazer isso se não for pela oração. Então, Senhor, nos impele na direção da oração, porque orar nos torna e nos mantém humildes. Orar nos faz confiar em Deus, apesar do que for. Diga, eu preciso orar, porque senão a minha confiança vai desfalecer. Senão eu vou desacreditar de mim mesmo, da vida, das outras pessoas e até de Deus. Por isso, meus irmãos, por isso o Senhor nos permite sentir a violência das batalhas. Você tem sentido os golpes do inimigo sobre a sua vida? Você tem sentido a dureza das lutas? Por isso Deus nos permite sentir esses golpes do inimigo que as nossas meras forças não conseguem vencer. É uma luta a cada dia. Canção Nova me pediu para escrever para esse ano novamente o nosso roteiro quaresmal. Não é? Todos os dias nós vamos ter um momento de oração. Isso deu um livro. E o título desse livro, quando eu estava orando, porque eu queria um título mais voltado para Deus. Estar com o Senhor, mirar Jesus, nos converter, ser como o Senhor. Mas enquanto eu orava, a palavra que o Senhor me deu, a direção que Ele me deu, é que o livro deveria se chamar A Luta de Cada Dia. Porque você, e só você sabe, a luta que você está enfrentando em cada dia.
Só você sabe onde é que aperta o seu calo. Só você sabe qual é a ferida que dói dentro de você. E o Senhor sabe que você está sentindo os golpes desta luta, e isso se dá para nós conseguirmos, por meio da oração, o socorro para a gente aguentar, o socorro para a gente não ceder. Ou seja, se você não rezar, o que vai acontecer? Diga, se eu não rezar, eu não vou aguentar. Se eu não rezar, eu vou ceder. E não é só ceder a questão de pecados sexuais. É ceder a derrota. É ceder a desistência. Você vai desistir. Você vai desistir da sua vida, você vai desistir da sua família, você vai desistir dos seus sonhos. Quantos sonhos bonitos, quantos projetos de Deus foram plantados no seu coração. Sonhos que você teve a vida inteira e depois ficaram adormecidos dentro de você. Onde é que estão os seus sonhos? Sonhos que a gente cedeu, sonhos que a gente entregou, porque a gente achou que nós conseguiríamos colocar esses sonhos em prática por nós mesmos, sem Deus, sem rezar. Não, se você não orar, você vai desistir das coisas mais belas e mais importantes da sua vida. É pela oração que você vai receber o socorro para aguentar. Olha aqui nos meus olhos que eu quero lhe dizer isso. Você vai aguentar, você vai conseguir vencer, porque você é um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus, e você está entendendo que o caminho é a oração. Está ou não está? Está ou não está? Você precisa, é uma necessidade. Eu não estou mandando em você. É uma necessidade sua e uma necessidade minha, e nós precisamos, não tem outro remédio, não tem outro recurso para nós. Nós precisamos ir ao Senhor em oração para a gente aguentar, senão nós não vamos aguentar. Nós vamos ceder a este mundo. Não será você que vai educar os seus filhos, são os seus filhos que vão te deseducar para esse mundo. Tem pai que está sendo deseducado pelo filho. Em vez do pai educar o filho para a vida, o filho está trazendo muitas coisas deste mundo para dentro de casa e convencendo os pais de que a vida reta que ele acreditava que deveria ser vivida não cabe mais. Está se deixando deseducar, porque não é um homem de Deus, de oração, não é uma mulher de oração, não tem amizade com Deus, não tem profundidade espiritual. Qualquer sopro leva a pessoa para qualquer lado que for. Não, isso não comigo. Diga, não comigo, não na minha casa. Lá em casa nós somos de Deus. Então permita-me chamar a atenção para uma fraqueza em especial. Você me permite? Está valendo a pregação? Está sendo útil para você? Não está ficando chocado se é a nossa primeira pregação da manhã do carnaval, não. Márcia, eu vim aqui para a gente viver um momento de alegria. Estou tomando-lhe uma bofetada. Então, permita-me chamar a atenção para uma fraqueza em especial. Ninguém, sabe o que é ninguém? Ninguém pode resistir às tentações de caráter sexual se não recorrer a Deus no momento da tentação. Você não vai aguentar. Vai. Ninguém consegue. Não consegue. Porque esse ataque, ele é tão terrível, que quando ele nos ataca, ele nos deixa, igual falou essa palavra, com o coração obscurecido. Nos deixa cego, quase cego, para as coisas de Deus. Quando a gente é picado, meus queridos, pelo veneno da atração sexual por uma outra pessoa, quando a gente caiu nas malhas da paixão, e eu digo isso para quem é pai de menina e de meninos jovens, que depois que a pessoa se apaixona, mesmo que tenha sido o melhor filho, com a melhor educação do mundo, você tem um trabalho miserável. Porque o apaixonado é um cego, é ou não é? Sua esposa está aqui? Seu marido está aqui? Olha para ele. Diz que você não estava cego quando você casou. Cego de paixão. Mentira. Está todo mundo bonitinho. O pessoal fala que o amor é cego. O amor não é cego, não. É a paixão que é cega.
O amor enxerga muito bem. A mãe que ama o seu filho vê coisas que ninguém mais vê. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. É verdade ou não é verdade? Você vê ou não vê os dons do seu filho, os talentos, as manias, a capacidade, o potencial. Você vê as motivações daquele menino. Quando está todo mundo julgando, querendo condenar, você sabe por que ele fez o que fez. Ninguém vê o que você vê, porque dificilmente encontra-se uma pessoa que ama o seu filho como você ama. O amor abre os olhos, a paixão cega. A paixão fecha os olhos. E quando uma pessoa está mordida por essa tentação, sobretudo a tentação de caráter sexual, essa tentação faz ela esquecer tudo que ela aprendeu. Mas eu sabia. Por isso, gente, nós temos que ter compaixão, nós não podemos condenar. Eu não estou dizendo a safadeza, mas a gente tem que ter misericórdia com quem caiu. Porque às vezes um casamento é destruído, um casamento de anos de esforço, de fidelidade, um bom casamento. Porque no momento de fraqueza, um dos dois cedeu, se envolveu, e o outro não foi capaz de entender o que é essas malhas da tentação que prendem a pessoa. Em vez de olhar o contexto e dizer, isso aconteceu não porque ela é sem vergonha ou porque ele é safado, mas porque nós, como família, nos afastamos de Deus. Você vai ver o retrato dessa família, missa, nem sabem mais o que é isso. Terço, passa longe, rezar o terço dentro de casa. Você vai ver um casal que viveu essa experiência de um trair o outro. Você perguntar para eles qual foi a última vez que os dois rezaram juntos. Eu não estou falando rezar ao mesmo tempo, porque aqui nós podemos rezar ao mesmo tempo, podemos rezar juntos. O que é rezar ao mesmo tempo? Eu rezo aqui, você reza aí, você faz os seus pedidos, eu faço os meus, eu tenho meu relacionamento com Deus, você tem o seu, nós estamos rezando ao mesmo tempo, mas rezar juntos é diferente. É quando eu chamo você para a minha realidade, é quando eu abro o meu coração para você, é quando eu conto os meus sofrimentos, as minhas lutas, as minhas aspirações, os meus sonhos, quando eu ponho você a par do que eu quero viver, na vontade de Deus, e aí vem você e faz a mesma coisa, e diz, olha meu marido, eu quero te contar, eu quero isso, eu sonhei isso, eu tenho essa aspiração, eu tenho este receio, eu acho que essa dificuldade está cercando a nossa família, e depois de partilharem, os dois rezam juntos sobre aquela situação. Aí você pergunta, quando foi a última vez que isso aconteceu? Nunca aconteceu. Então é mais fácil a gente dizer assim, é culpa dele, é culpa dela que caiu numa fraqueza, no adultério, do que a gente reconhecer. Como família pegamos um caminho perigoso, que foi caminharmos com Deus em segundo plano. Não é que a nossa família não acredite em Deus, é que Deus veio depois de tudo. Veio depois do trabalho, veio depois dos filhos, veio depois dos nossos projetos, depois dos nossos sonhos, depois até das fofocas miseráveis que a gente gasta tempo, perdendo tempo de vida, fofocando que não deve. Tudo isso vem primeiro. Se sobrar tempo, a gente reza. Se sobrar tempo, a gente vai à missa. Onde vai parar, meus queridos, uma família que vive assim? Sem ter a força de Deus diante de tantos apelos, na hora da tentação, o diabo faz a pessoa esquecer os bons propósitos que ela fez, faz ela esquecer o juramento que ela fez no altar, vou ser fiel a você todos os dias da minha vida até que a morte separe. O quê? Naquela hora a pessoa esquece. No calor da fantasia, esquece. Se nós não oramos, o tentador faz a gente desprezar as verdades da fé. A gente ri da palavra de Deus. A gente ri de pessoas boas, esforçadas, pecadoras, mas também santas, porque elas estão tentando com fidelidade viver o que Deus pede para elas. A gente acha engraçado, a gente faz piada, a gente ri com o mundo, porque o mundo ri da gente. Isso eu tenho que dizer com muito carinho, quero dizer olhando nos seus olhos. Olha aqui para mim. Deixa eu ver seus olhos. Tem gente rachando o bico a respeito de você. Sabia? Agora.
e dizendo, está lá, ó, na Canção Nova, rezando o carnaval. Ô desperdício! E nós aqui na praia, pode preparar, que na hora do intervalo, porque eu acho que todo mundo aqui é educado, está todo mundo com o celular desligado, na hora da pregação, na hora da oração, não é hora de deixar o celular ligado, mas na hora do intervalo, quando você ligar o celular, vai ter gente mandando foto para você na praia, na piscina, tomando um drink, e dizendo assim, só faltou você aqui. A pessoa está rindo. Porque longe de Deus, sem entender o que é a amizade de Deus que fez a gente vir para cá, a pessoa despreza as coisas da fé. Perde o medo da perdição. Perde o medo do inferno, gente. Tem gente que acha que porque Deus é bom, o inferno não existe. Você viu como diz aqui a palavra? Olha aqui, ó, isso aqui é para dar calafrio em mim e em você. Será que você despreza a riqueza da bondade de Deus, a sua tolerância e a sua paciência, não entendendo que a bondade de Deus está te convidando à conversão? Olha o que diz a palavra. O último versículo que a gente leu, que é o versículo 32, ali do capítulo 1, olha o que ele diz. Apesar de conhecerem o juízo de Deus. O que é o juízo de Deus? O julgamento. Você sabe que ao final dessa vida nós seremos julgados? Quem sabe levanta a sua mão. Olha ao seu lado, vê se alguém não levantou. Se a pessoa não levantou, conta para ela, você vai ser julgada quando você acabar esses dias aqui. Você vai aí, tem um julgamento esperando você, a mim, a todos nós. Vai ter um juízo final. Sabe por que a gente sabe? Porque dentro de mim e de você a gente sente que tem. Você sente, mesmo que você queira negar. Pode olhar que quando entra esse assunto a gente fica incomodado, a gente fica irritado, a gente briga com a pessoa, a gente começa a argumentar. Você perde tempo discutindo com coisas que você não liga? Eu não gasto meu tempo com aquilo que eu não ligo não, gente. Mas quando uma pessoa começa a esbravejar, a discutir com você e a querer te provar que você está errado, é porque o que você fez, o que você disse, mexeu lá dentro dela. E quando fala dessas coisas de juízo, tem gente que quase perde o juízo. No fundo do nosso coração a gente sabe. Porque do jeito que essa palavra começou dizendo, ninguém tem desculpa. Porque Deus deu um jeito de fazer a pessoa perceber que Ele existe, que Ele é santo, que Ele é o Criador. Porque o próprio universo é uma Bíblia que você entende sem precisar ler. A natureza fala de Deus. Então não tem desculpa. Não tem desculpa porque dentro de nós a verdade grita. E além disso, a palavra de Deus nos diz, olha aqui, ó. E apesar de conhecerem o juízo de Deus que declara o quê? Dignos de morte quem pratica essas coisas. Não somente as praticam, mas ainda as aprovam. Perderam o medo da danação, o medo da perdição. A gente condena a nossa vida eterna por causa de poucos anos mal vividos nessa terra. Quantos anos você tem? Eu ouvi que 70 e pouquinho. Deixa eu lhe dizer, é muito o que você já viveu? Quem acha que já viveu demais? Você não viveu demais nada, rapaz. Está começando agora. Quantos anos você tem? 6. Acha que já viveu demais. Nenhum de nós aqui acha que já viveu demais. O mais velho aqui entre nós, ou a mais velha aqui entre nós, acha que ainda vai durar muito. E não quer morrer, não. Porque nós não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos para a vida. A gente, quando tem 6 anos, como ele ali, a gente olha para uma pessoa que tem 30 e a gente acha que ela é velha. Quem tem mais de 30 aqui?
Lembra quando você era pequeno, que você olhava para as pessoas que tinham 30 anos, você chamava de tio, de tia, você achava, velho. Eu me lembro quando eu era militar, eu entrei, não é, na fase colegial ali, eu entrei com 15 anos na Força Aérea. Aí vinha os cadetes, eu estava na escola preparatória de cadetes do ar. Aí vinha um cadete da academia da Força Aérea. A gente olhava para o camarada, solteiro, jovem, e dizia, não, o cara tem uma cara de velho, uma cara de pai. Aí você ia ver 26, 28 anos. Quando a gente é novo, a gente acha que 80 anos é muita coisa. Quando a gente chega nos 50, nos 60, nos 70, a gente olha para a pessoa com 80 anos e diz, tá. Né? Gente, essa vida é um sopro. Você, me perdoa, não fica com raiva de mim não. Você não vai ser burro de trocar a vida eterna por causa dessa vida que passa assim, ó. Hoje é o dia de você voltar para Deus. Você não pode sair da Canção Nova, você não pode sair daqui desse lugar sem fazer as suas pazes com Jesus, sem você se tornar uma pessoa mais de Deus. Você pode até dizer, Márcio, eu quero, mas eu não sei como fazer isso. Tudo que Ele quer de você é que você queira. Se você quiser, Ele vai te mostrar. Mas eu e você não podemos ser como esses que perderam o medo. O medo de uma perdição, o medo de uma danação, o medo de estragar a sua vida eterna. Você sabe, e olha, eu estava falando para você dessas tentações de caráter sexual, que são as principais que nos levam a perder o respeito pela vida futura. Essa tentação, por que ela é tão forte? Porque ela se une à nossa natureza decaída. Porque todos nós somos feridos pelo pecado. Todos nós carregamos em nós a marca da fraqueza. E existe em nós um impulso maravilhoso colocado por Deus, que é o impulso sexual. Esse impulso é bom, ele é santo, só que ele está contaminado pela nossa queda, pela nossa natureza decaída. E quando a tentação vem, ela se aproveita disso e nos arrasta com toda a força para os prazeres da carne, para os prazeres da sensualidade. E quem não recorre a Deus está perdido. Se você não recorrer a Deus, você vai ser escravo da pornografia. Ou vai ficar triste vendo o seu marido ser, vendo o seu filho ser, vendo a sua filha ser. É muito triste, gente, o pecado da pornografia para um homem, mas ainda mais para a mulher. Porque o apelo sexual no corpo do homem é diferente do apelo sexual no corpo da mulher, é diferente. Eu sei que a gente está num mundo que as pessoas estão primando por querer nivelar todo mundo e dizer que todo mundo é igual. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. O que existe de igual entre nós? É igual dignidade. As mulheres, por favor, tem um homem sentado ao seu lado? Dá uma olhadinha. Tem? Olha bem para ele. Olhou? Agora olha aqui para mim. Esse homem não é melhor do que você. Não é mais digno do que você. Nem menos. A dignidade de vocês é igual. Olha você, meu irmão. Tem mulher aí do seu lado? Dá uma olhadinha. Essa mulher não está acima de você. E também não está abaixo. E até um detalhe na palavra de Deus nos mostra isso. Que quando Deus fez o homem, diz lá, fez também a mulher. E diz que homem e mulher foram tirados do mesmo material. E de onde é que foi colhido um pedaço do homem para fazer a mulher? Da costela. Porque é do lado, não é acima e não é abaixo. Aí você vai dizer, mas é um pedaço. Gente, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Os dois são um só. Não tem menosprezo nenhum disso. Sabe o que é a costela? Onde é que fica o que fica perto da sua costela? O seu coração. Entende? Homem e mulher foram feitos lado a lado, coração com coração. Mas nós não somos iguais. Quando a gente exige de uma pessoa aquilo que está aquém ou além da condição dela, isso é injusto.
É injusto você pedir para um homem parir um filho. De novo aqui, as casadas, levantem a mão. Como é o seu marido gripado ou com dor de cabeça? Já imaginou ele parindo um filho? Nasce o filho, morre o homem. Entende? É diferente. É diferente. Agora, um dia eu estava num encontro de evangelização, era à noite, estava lá em Jundiaí. Terminou o encontro, as pessoas me cercaram. Eu tinha levado a livraria, me cercaram, queriam conversar, queriam tirar uma dúvida, queriam falar da canção nova, dar um testemunho, dar um abraço, tirar uma foto. E eu estava lá para elas, mas tinha livraria, eu estava sozinho. Eu pedi alguém para juntar a livraria para mim, a pessoa juntou. Aí eu chamei um senhor e disse assim, eu vou ter que sair daqui de Jundiaí. Já era mais de meia-noite, gente. Falei, eu vou ter que ir ainda para a Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Amigo, faz um favor para mim, põe essa livraria no carro. Aí ele disse, pode deixar comigo. Pegou a chave. A hora que eu fui dar um abraço na pessoa que eu virei, tinha uma mulher pegando a caixa para levar para o carro. Eu falei, o que houve aí? Aí ele, não, Márcio, deixa comigo. Eu falei, eu não estou vendo você pegar? Não, é a minha mulher. Eu falei, por que a sua mulher está pegando a caixa e você não? Márcio, essa mulher é mais homem que nós. Falei, meu irmão, dá licença. Peguei a caixa e levei. Falei para ela, nunca permita que isso aconteça. Põe esse salafrário para carregar peso. Pelo amor de Deus. Não é que mulher não possa pegar peso, gente. Pega, tem muita mulher mais forte do que eu. Entende? Mas as condições são diferentes. As respostas são diferentes. Por isso que coisas que o homem valoriza, às vezes a mulher não valoriza. E coisas que a mulher valoriza, o homem não valoriza, porque tem sabor diferente para os dois. E a pegada desses pecados de caráter sexual, que envolve masturbação e pornografia, é destrutivo para todo mundo. Mas para as mulheres é ainda pior. Se você não recorrer a Deus, você vai ser escravo do sexo. Você vai pular de colo em colo. Você vai cair em adultério. Ou, se não cair, vai viver fantasiando, à espera de uma oportunidade que, se acontecer, você cai. Só que, veja, para nossa mente, não tem diferença entre o que a gente fez e o que a gente imaginou. Hoje, estudos mostram... Tem gente que fala assim, a pessoa fala estudos para dar uma conotação de seriedade, só que são inúmeros. Depois você pode entrar na internet, você procura, tem lugares respaldados que vão te confirmar isso. O nosso cérebro não separa o que a gente imagina do que a gente viu. Ou seja, quando você imagina coisas ruins acontecendo para você, você começa a adoecer, porque todo o seu corpo se arma para reagir contra aquela situação que não existe. Você vive estressado, cansado. Só que isso também em coisas apetitosas. Quando você começa a fantasiar um adultério, para a sua mente é como se você tivesse cometido. Por isso que Jesus diz, quem olha para uma mulher casada, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Não é porque ele vai esperar uma oportunidade para ir lá se deitar com ela, é porque dentro dele ele já consumou o ato, se ele tivesse todas as oportunidades. Então tem gente que não fez na prática, mas se deixou prender, se deixou viciar pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias fantasias. Como é que eu vou me defender então? Gente, a única defesa contra a tentação é a oração. Diga comigo, é a oração, é a minha defesa. Diga para o seu irmão, a sua única defesa contra a tentação é a oração. É recorrer a Deus sem demora. É pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda. Dá uma cutucada nele e diga, você precisa pedir ajuda. Você precisa de ajuda. A oração é a fortaleza protetora da pureza e da castidade. A oração é a fortaleza protetora da pureza e da castidade. Se você não for uma pessoa orante,
Se você não tiver intimidade com Deus, você vai se entregar sem perceber as paixões vergonhosas. Já terminando aqui, deixa eu te contar uma coisa. Salomão foi considerado o homem mais sábio e mais rico da Bíblia, você sabe disso? Deus deu a ele tudo, porque ele podendo pedir o que quer que seja, porque Deus disse a ele, você pode me pedir o que for, que se você pedir eu vou te dar. Pode ser riqueza, pode ser terras, pode ser filhos, uma vida longa. Salomão vira para Deus e diz, eu sou fraco demais. Eu preciso de sabedoria para governar o seu povo, é só o que eu peço. E Deus diz para ele, porque me pediste sabedoria, e não terras, nem dinheiro, nem tesouros, nem mulheres e nem filhos, eu te darei todas essas coisas junto com a sabedoria. E Salomão, que era o sábio entre os sábios, Salomão sabendo que a sabedoria não entra numa alma que trama o mal. A sabedoria, gente, o Espírito Santo, não entra num coração perverso, não entra numa alma que trama o mal, nem entra num corpo dominado pela impureza. A impureza, os pecados de ordem sexual, se eles não forem confessados com arrependimento sincero, eles se tornam um obstáculo para a gente ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. E Salomão, sabendo disso, sabe o que ele dizia? E eu e você precisamos aprender com ele a dizer? Salomão dizia assim, sabendo eu que de outra maneira não podia ser sábio e nem puro, inocente e casto, sem que Deus assim me concedesse, dirigi-me ao Senhor e pedi-lhe. De novo, sabendo eu que de outra maneira não podia ser sábio, inocente, puro e casto, sem que Deus me concedesse, dirigi-me ao Senhor e pedi-lhe. Fez o quê? Dirigiu-se ao Senhor e pediu-lhe. O que você precisa fazer? Dirigir-me ao Senhor e pedir-lhe. Quer saber onde está essa passagem? Sabedoria, capítulo 8, versículo 21. Quem não anotar, depois assiste de novo e pega a passagem, tá certo? A castidade, a pureza, é uma virtude que não podemos praticar se Deus não a conceder a nós. Mas Deus só a concede aos que pedem. Quem pedir vai ser atendido com certeza. Diga, quem pedir vai ser atendido. Com certeza. Diga ao seu amigo, se você pedir, você vai ser atendido. Diga à sua esposa, você vai ser atendida se você pedir. Diga ao seu marido, você vai ser atendido se você pedir. Vai ser atendido, meu querido, minha querida, nesta e em todas as outras coisas, pois a oração consegue tudo. Só a oração consegue tudo o que pede. E se você tiver essa certeza dentro do seu coração, você vai sair daqui desse acampamento, rebanhão, na Canção Nova, com muitos dos seus pedidos atendidos. Eu acredito, inclusive, que se você for fervoroso na sua confiança, é capaz de quando você voltar para sua casa, você encontrar uma casa completamente diferente. Porque Deus pode o que você não pode. E eu fiz questão de estar aqui nessa manhã de sábado, não só para fazer essa pregação, mas para dar esse abraço grande em você e dizer, aqui é a sua casa. Bem-vindo à Canção Nova.